Agora a gente vai entender direitinho o conceito de movimento uniformemente variado. Tem um esquema aqui de um peixe, né, que a gente vai usar como exemplo para entender esse conceito. Esse esquema representa o movimento de um peixe no fundo do rio. Ele estava em repouso, aqui, né, e no instante t igual a 0, começou a nadar. Observe, ele estava aqui no 10, um segundo depois ele estava no 14, um segundo depois ele estava no 22 e um segundo depois ele já estava no 34. Dá para perceber aqui que está havendo uma variação aí, né, na velocidade dele, porque olha só, ele em um segundo, inicialmente, ele percorreu 4 metros, 14 menos 10, 4 metros. Depois, em um segundo também, ele percorreu, olha, 22 menos 14 dá 8 metros. Então ele agora conseguiu nadar 8 metros em apenas um segundo. Né? E aqui, de 2 segundos para 3 segundos, 34 menos 22 vai dar 12. Então aqui ele conseguiu nadar 12 metros em apenas um segundo. Então está variando, não é isso? A gente pode fazer essa continha aqui, olha, o ΔS dele, né? Inicialmente, o ΔS1 ele está chamando porque esse primeiro pedaço aqui, né, foi de 4 metros com o tempo de 1 segundo, né, porque 1 menos 0 dá 1. Tá? Então qual foi a velocidade? 4 metros por segundo. E depois, de 1 a 2 segundos, que foi esse pedaço aqui, o ΔS foi 8 metros, dentro de um tempo de 1 segundo, qual foi a velocidade dele? 8 metros por segundo. Aumentou? Aumentou. Era 4 metros por segundo, passou para 8. Aumentou quanto? Aumentou 4 metros, né? De 4 para 8 são 4. Então ele aumentou 4 metros por segundo na velocidade em apenas 1 segundo. E aqui no último trecho, de 2 a 3 segundos, qual foi o ΔS dele? Foi 12 metros, a gente viu, olha, 34 menos 22 dá 12. E quanto tempo ele gastou com isso, o ΔT? 1 segundo. Qual foi a velocidade dele? 12 dividido por 1 vai dar 12 metros por segundo. Aumentou? Continuou aumentando. Aumentou quanto? Aumentou 4. Era 8 metros por segundo, passou para 12 metros por segundo. Então ele aumentou 4 metros por segundo na velocidade em apenas 1 segundo. Bom, e quanto foi a aceleração dele? A gente viu que a aceleração, pelaquela fórmula que a gente estudou inicialmente, né, é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, muito bem, de 0 a 1 segundo, ele começou com a velocidade 0 e foi até a velocidade 4. Então, qual foi a variação de 4 menos 0? São 4, né? Em um tempo de 1 segundo, então foi 4 metros por segundo em 1 segundo. Da mesma maneira, de 1 a 2 segundos, nesse pedaço aqui, né, qual foi a variação da velocidade dele? Ele estava em 4 metros por segundo, foi para 8 metros por segundo. Quanto foi que variou? 8 menos 4, 4 também. Né? Então, 4 metros por segundo em 1 segundo. No último trecho, de 2 a 3 segundos, a velocidade dele inicialmente era quanto? 8 metros por segundo. E depois, no final, 12 metros por segundo. Houve variação? Houve. Quanto foi essa variação? É só fazer a continha. 12 menos 8. Então foi uma variação de 4 metros por segundo a cada segundo. Bom, agora vamos distinguir entre MUV e MRUV. Olha essa sigla, né? Movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, conforme a gente verificou agora, né, a aceleração média foi a mesma durante todo o movimento do peixe. E isso resultou em um aumento da velocidade em proporções iguais a cada instante. Né? Então, aumentou sempre, a velocidade foi sempre 4 metros por segundo a mais, né, no próximo instante. Então, quando o corpo sofre essa mesma variação em sua velocidade em intervalos de tempos iguais, ele está realizando um movimento uniformemente variado, MUV.
Isso significa que a aceleração média do móvel, no caso aqui foi usado um peixe, será a mesma em todos os instantes, portanto será igual à aceleração instantânea. Bom, quando o MUV ocorre em uma trajetória reta, como é esse exemplo aqui, aí a gente chama de movimento retilíneo uniformemente variado. Em uma expressão muito grande, a gente prefere usar a sigla MRUV, tá bom? Agora, as equações horárias, A gente viu na aula passada a equação horária do movimento uniforme. Aqui no movimento uniformemente variado, também tem equações horárias. Vocês lembram por que era horária, Eu falei no vídeo anterior. Tá? Então, a gente vai ver duas equações. A primeira é a função horária da velocidade. Tá? Olha só, existe a função horária do espaço e existe a função horária da velocidade. Essa aqui que a gente vai ver agora é a da velocidade. A fórmula dela é essa daqui. Ó. V de velocidade é igual a V0 mais AT. Tá? Vamos entender? A velocidade que a gente quer saber é igual à velocidade inicial do móvel mais a aceleração dele vezes o tempo. A gente precisa ter a aceleração, Então, é possível determinar a velocidade do corpo em qualquer instante. Por isso que é chamada de função horária, Ou obter o tempo necessário para que ele atinja determinada velocidade, caso conheçamos sua aceleração. Tá? A gente, através de exemplo, vai ficar melhor. Por exemplo, a gente tem esse avião aqui, olha. O avião está com uma certa velocidade, V0, a velocidade inicial, em um determinado instante aqui, que a gente chama de T0. O tempo vai passando, chega um determinado tempo e ele está com uma outra velocidade. Então a gente vai ver se ele está acelerando, se ele está variando essa velocidade, Então vamos supor que a equação que define esse movimento dele, a velocidade dele, seja essa aqui, ó. V é igual a V0 mais AT, conforme está aqui na fórmula. Então a velocidade é igual à velocidade inicial, 50 metros por segundo, mais 10 metros por segundo ao quadrado, que seria a aceleração, ó, aqui a letrinha A, vezes o tempo. Então, por meio dessa equação, podemos determinar a sua velocidade inicial e a sua aceleração. Tá? É só fazer a relação que eu estava apontando aqui para vocês. Tá? A gente chega à conclusão que a velocidade inicial dele era 50 metros por segundo e a aceleração era de 10 metros por segundo ao quadrado. Veja que a gente não efetuou cálculo nenhum. A gente só está olhando para a equação e sabendo quem é quem. Tá? Para não ficar perdido. Às vezes o aluno olha assim para uma expressão dessa, o que esse 50 está fazendo aqui? O que esse 10 o que ele significa esse 10 aqui? A gente precisa entender que essa expressão aqui, ela obedece este modelo aqui. Então é a função horária da velocidade. Como é que a gente pode calcular? Como é que a gente pode usar essa expressão? Bom, é possível verificar qual foi a velocidade do avião em qualquer instante do seu movimento. Por exemplo, vamos tentar descobrir qual é a velocidade dele no instante 7 segundos. Tá bom? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Olha, a velocidade inicial é 50. A gente já viu isso. A aceleração dele é de 10 metros por segundo. E a gente quer saber qual é a velocidade dele quando tiver passado 7 segundos. Então, jogando dentro da fórmula, olha, vai ficar o 50 no lugar do V0, o 10 no lugar do A, que é a aceleração. Aqui tinha um sinal de mais, tá? Tá errado aí no livro. E vezes o tempo. Qual é o tempo? 7 segundos. Ele deu essa informação. A gente vai usar essa informação para descobrir a velocidade. Então é só fazer as continhas aqui. Olha. Nessa expressão a gente começa pela multiplicação. A multiplicação tem prioridade. Então vai ser 10 vezes 7, que dá 70, mais 50 dá 120. Então a gente chega à conclusão que a aceleração dele é de 120 metros por segundo a cada segundo. Tá? É uma velocidade, uma aceleração alta aí, porque trata-se de um avião. A outra função horária
é a função horária da posição. Posição a gente representa pela letra S, né? Então vamos ver como é que isso acontece aí. A expressão é um pouquinho mais assustadora do que a outra, né? A expressão, a função horária da posição, ela é um pouquinho maior, tem outras grandezas aqui envolvidas. Vamos ver, ó. S, a gente sabe que é o espaço final, a posição final do móvel, é igual, a gente vai precisar dessas informações aqui, né? A posição inicial dele, o espaço inicial dele, que é o S0, a velocidade inicial dele multiplicada pelo tempo, tá? E 1/2, isso aqui é fixo, tá? É uma constante que a gente vai sempre usar dentro da fórmula. 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá? Então aqui está definido cada uma dessas letrinhas, o que isso significa. A letra T fala do instante do movimento, tá? Que a gente precisa calcular. Com o exemplo, né? O exemplo sempre ajuda a compreender melhor as coisas. Então tem aqui, né, um caminhão que inicia o seu movimento na posição S0 igual a 50, tá? Olha, S0 igual a 50. O ponto de referência é aqui, ele já andou um pouquinho, e foi aqui que a gente começou a observar o movimento dele. Então o S0 dele aqui, olha, é 50 metros. E a velocidade, ele está informando para a gente, né, que a velocidade inicial dele era 10 metros por segundo. Só que ele está acelerando. E essa aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? 4 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, ele vai aumentando a velocidade dele em 4 metros por segundo. A cada segundo que vai passando, vai aumentando essa velocidade. Tá? Então, qual é a função horária da posição referente ao caminhão? Ou seja, qual é a fórmula que a gente usa, né, para determinar a posição desse caminhão? Bom, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai resolver um problema de física é anotar as informações que foram dadas, tá? Acostumem-se a fazer isso, tá? Organizem as informações. Então, anota aqui quem é a posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração, foram todas as informações que foram dadas aqui no enunciado. Se a gente joga isso naquela fórmula, né, que eu tinha mostrado anteriormente, então, ó, espaço inicial 50, velocidade inicial 10. O tempo a gente não sabe, né? O tempo, a fórmula é justamente a função horária, então o tempo é uma incógnita. 1/2 faz parte da fórmula. A aceleração é 4, ele disse aqui, olha, 4 metros por segundo ao quadrado, né? E o tempo aqui elevado ao quadrado, que faz parte, né, do cálculo que a gente quer fazer. Tá? Então, esta equação aqui é que define o movimento desse caminhão aqui neste exemplo. Bom, por exemplo, se a gente quisesse saber qual é a posição do caminhão no instante 4 segundos, tá? Quando ele andou aqui, 4 segundos se passaram, onde é que ele vai estar? Né? A quantos metros de distância ele vai estar em relação à origem? Então, para obter essa resposta, a gente vai substituir os valores, né, nessa função horária do movimento. Então, vai ser, olha, a função é essa daqui. O tempo ele deu, né? O instante igual a 4 segundos. Então, no lugar do t, a gente vai colocar 4. Né? Se aqui era 10 vezes t, vai ficar 10 vezes 4. Se aqui era 4 vezes t ao quadrado, vai ser 4 vezes 4 ao quadrado. E aí vai fazendo as contas, tá? Lembrando que a gente sempre começa, né, pelas potências. Então, 4 ao quadrado, olha, vai dar 16. Tá? Então, vai ser 4 vezes 16. E aqui é multiplicação. 10 vezes 4, que vai dar 40. Só depois que a gente faz essas operações é que a gente vai fazer as adições, né, que estão aqui. Ó. Então tem que ser tudo muito bem organizado, tá? Não pode sair calculando de qualquer jeito, não. Tá? Então, ó, 4 vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 16. Dividido por 2. Por que dividido por 2, professor? Porque está aqui, olha, é a metade que a gente quer calcular. Tá? Multiplicar pela metade é a mesma coisa que dividir por 2. Por isso que foi esse 2 aqui para baixo. 4 vezes 16 vai dar 64. 64 dividido por 2 vai dar 32. 50 mais 40, 90. Somando tudo, a última coisa que a gente faz é somar. 90 mais 32
vai ser 122 metros, tá? O espaço dele, ou seja, a posição que ele vai estar, será a 122 metros de distância em relação à origem. Tá? Digamos que ele fizesse mais uma pergunta, né? O caminhão estacionou no instante 10 segundos. Passados 10 segundos, o caminhão estacionou. Então, quantos metros ele percorreu até chegar ao estacionamento? Bom, de novo agora. Agora o tempo, né, é de 10 segundos. Agora vamos ver a mesma coisa, o procedimento, né? No lugar do T, a gente vai colocar S. Fazer as contas da maneira como eu expliquei. Tá? Você vai chegar à conclusão que é 350 metros. Agora vejam bem, atenção, hein? O espaço que ele andou desde o início foram 350 metros. Acontece, ele pergunta quantos metros ele percorreu até chegar no estacionamento. Quantos metros ele percorreu daqui até aqui. Tá? Lembre-se que inicialmente ele já tinha percorrido 50. Né? Então, a gente, descontando esse pedaço aqui, a gente vai encontrar essa distância daqui até aqui. Então vai ser a 350 menos 50. Isso vai dar 300 metros. Portanto, o caminhão percorreu 300 metros até chegar ao estacionamento. Bom, gente, aqui a gente finaliza, né, esse nosso estudo, essa segunda parte do estudo do capítulo 6. Tá? Agora, o que não vai cair na prova? Tem uma parte ainda do capítulo 6 que é sobre queda livre. Isso não vai cair na prova. Tá? Mas, assim, se vocês quiserem dar uma olhada lá, está na página 119. O que vai cair na prova sobre o capítulo 6 é isso que a gente viu até agora. A aula da semana passada, né, que foi a primeira parte do capítulo 6, e a de hoje, que foi a segunda parte. Tá? Agora, para hoje, a tarefa de hoje de vocês não vai ser assim escrita lá no livro, não. Geralmente eu passo um exercício da seção atividades, mas não. Dessa vez eu preparei um forms, tá? Um formulário, né, lá no AVA. Vocês vão lá abrir o forms e responder, tá? É questão de múltipla escolha, verdadeiro e falso, tá bom? E é por ali que eu vou contar a presença de vocês. Obrigado aí pela atenção. Desculpa pelo vídeo, ficou um pouco grande, tá? Mas é assim mesmo, né? Eu até tentei aí partir ele em dois para ver se, né, alivia um pouco aí o esforço de vocês, tá bom? Um abraço, até logo.